Será que é suficiente ensinar os fundamentos, as ações de jogo, ensinar a ligação entre cada fundamento do jogo, no side-out, na defesa? Será que isso é suficiente nos nossos treinos? Será que nós estamos ensinando os nossos atletas a competir? Fique comigo, nós vamos conversar mais sobre isso. Bem, nós temos no Brasil uma cultura de muito treinamento, muito treinamento. Nós treinamos os nossos atletas, as nossas crianças para aperfeiçoarem as suas manchetes, os seus toques, os seus ataques. Nós ensinamos as conexões entre o passe, o levantamento, o ataque, a proteção de ataque no side-out, ou então saque, bloqueio, defesa e contra-ataque. No contra-ataque, né, na defesa e no contra-ataque nesse momento do jogo. Mas será que nós dedicamos o nosso treinamento, ou uma parte do nosso treinamento, a ensinar os nossos atletas a competir? Por que eu estou dizendo isso? Bem, imagine o seguinte: quantas vezes eu já passei por isso, quantas vezes você, professor, treinador de vôlei, já foi para uma competição e você vê os seus atletas, principalmente nas categorias menores, mas não menos importante nas categorias maiores também, serem altamente influenciados pelo aspecto emocional do jogo, a pressão que o próprio jogo coloca no atleta, e muitas vezes os nossos alunos, os nossos atletas, as nossas crianças, elas não conseguem mostrar tudo que elas sabem fazer, e nós sabemos disso, porque estão nervosas, por causa da pressão do placar, um momento decisivo do jogo. Por que nossos atletas jogam de um jeito no começo do set e lá no final do set pode acontecer que eles joguem de um jeito totalmente diferente? Já parou para pensar nisso? Será que nós, no treinamento, estamos proporcionando aos nossos atletas o aprender a competir? É isso que eu queria falar um pouquinho com você hoje. Bem, eu cresci aprendendo voleibol, jogando muito nos treinos, focando no, na parte técnica do jogo. Então fui muito focado em aprender a fazer manchete, muito toque, muita passada de ataque, e joguei pouco. Ah, Na faculdade, a gente aprende que o jogo ensina, e ensina muito. A gente precisa aprender jogando, ou recortes do jogo. Quanto mais próximo da realidade do jogo o nosso treinamento for, maior a transferência para o jogo em si. Aprender demora um pouco mais, mas a retenção e a consolidação do que a gente aprende no treinamento é muito mais efetivo quanto mais o nosso treinamento for próximo do jogo. Isso é um ponto que acho que muitos de nós, se não todos nós, já consideramos um ponto pacífico. No entanto, quando você vai para uma competição, especialmente jogos decisivos, ou às vezes nem é um jogo decisivo, às vezes a gente está lá numa competição e a gente pensa que vai ser um jogo fácil, esse jogo não importa tanto, e os nossos atletas às vezes desligam, simplesmente não atuam, não performam do jeito que a gente esperava que fosse acontecer. E aí eu aprendi uh, há umas 2 semanas, enquanto eu estava numa convenção de técnicos aqui nos Estados Unidos, com o técnico da seleção americana, o Curt Kirali, ou Curt Kirley, como ele mesmo diz, que no ginásio da seleção americana, as atletas precisam aprender a competir. E eu queria compartilhar um pouquinho com você hoje. Quanto você, no seu treinamento, e eu mesmo fiquei me perguntando isso enquanto eu estava lá com o Curt, Mr. Kirley, quanto que nós aprendemos a partir da competição? Mas aí quando eu digo competição, eu estou dizendo a competição ali com placar, com pontuação. Eu não aprendi a treinar a competição. Eu aprendi a jogar vôlei, mas não aprendi a competir enquanto eu estava aprendendo ali nos meus teens, quando eu era adolescente. Não era muito comum os nossos técnicos
ligarem o placar, ou mesmo ter alguém ali com um placar mesmo em cima da mesa, ou alguém anotando ali num caderno a pontuação do jogo. Ou quando tinha, a gente estava simplesmente jogando por jogar. E eu gostaria de propor a você que no seu treinamento, com a sua equipe, você faça jogos 6 contra 6, não necessariamente 6 contra 6, mas vamos focar hoje no 6 contra 6, jogos que sejam pedagogicamente desenhados para a sua equipe aprenda a competir. Então a gente está falando ali de uma situação de pressão. Vou dar alguns exemplos para vocês. A gente tem então dois tipos de jogos que a gente faz: jogos rotacionais e jogos não rotacionais. O que são os jogos não rotacionais? Jogos não rotacionais são aqueles em que não necessariamente a gente passa por todos os rodízios, né? A gente vai rodando ali na quadra. Então, por exemplo, eu quero treinar, por exemplo, as minhas ponteiras na posição 4, quando estão no fundo na posição 6, na posição 5. Eu quero treinar meu oposto ali na posição 2, ali onde ele joga mais. E aí, quando eu vou trocar os atletas, em vez de fazer um rodízio, eu simplesmente troco oposto por oposto, ponta por ponta. Isso muitos de nós estamos acostumados a fazer. E os jogos rotacionais, ou seja, em que nós estamos envolvendo as rotações ali, a sequência das rotações do jogo mesmo. Vou então passar para vocês aqui algumas ideias de jogos que a gente pode utilizar nas nossas sessões de treino que ensinam os nossos atletas a competir. E, obviamente, sempre com um objetivo maior, focando, por exemplo, em side-out, em defesa. Vamos lá, vocês vão entender melhor agora. O primeiro jogo é um jogo que em português a gente pode traduzir como correndo atrás, né? Aqui em inglês a gente chama de catch-up. Então você imagina ali duas equipes, e esse é um jogo não rotacional, ok? Duas equipes começam ali, uma de cada lado da quadra, e apenas uma equipe saca. Essa é a equipe do saque, a equipe que vai jogar na defesa. A outra equipe vai ser a equipe do side-out, que sempre vai receber o saque, ok? A gente pode fazer o seguinte, então. A equipe da defesa sempre vai sacar e a equipe e vai pontuar normalmente. E a equipe que está na recepção também vai pontuar normalmente, mas sempre recebendo saque. Como que a gente pode colocar uma pressão na equipe que está fazendo o side-out? Bem, você pode começar ali com o placar 12-0 para a equipe que está na defesa. Então, parece muito, mas aí você pode ajustar. Quanto maior for o nível do side-out da equipe que está ali recebendo o saque, maior a diferença no placar. Quanto pior for o side-out da equipe, menor a diferença no placar. Ali numa situação mais mediana, eu gostaria de sugerir começar com 12-0. Você pode fazer esse exercício, esse jogo, tanto rodando quanto não rodando. E aí você pode ali, já do lado, e aqui já uma ideia que veio agora na minha cabeça, ver a efetividade da sua equipe no side-out em cada um dos rodízios, caso você queira fazer rotacional. Então, uma equipe pontua somente no saque, defesa e contra-ataque, a outra equipe pontua somente no side-out, sendo que a equipe que está pontuando no contra-ataque, somente essa equipe saca. E aí o que a gente pode fazer também é o seguinte, para colocar um pouquinho de pressão na equipe que está sacando, se a sacadora errar o saque, a equipe do side-out vai pontuar, porque a sacadora errou o saque, mas aí você troca a sacadora ou o sacador do lado que está sacando. Então esse aí é um jogo que a gente chama de correndo atrás. Seria uma tradução em português aqui, a gente chama no nosso ginásio de catch-up. Um segundo exercício muito interessante aí, não rotacional, a gente precisa dar um nome mais interessante ali, 5 antes de 3. Então, a equipe que está no side-out tem que fazer 5 pontos no side-out antes da equipe que está na defesa, saque e defesa, pontuar 3. E aí tanto faz, se é no primeiro side-out, né, na primeira tentativa de ataque, first ball side-out, ou se é no segundo, terceiro, quarto. Então, de novo,
aqui a equipe que está na defesa simplesmente sempre vai sacar, sempre a mesma equipe sacando, e essa equipe, todo mundo começa no zero, então a equipe que está no side-out precisa fazer 5 pontos antes da equipe que está na defesa fazer 3 pontos. E aí, se a equipe do side-out não tiver uma qualidade tão boa, você também pode aproximar mais e fazer 4 antes de 3. Esse é um outro exercício muito interessante. Eu gostaria de convidá-lo a dar a chance para esse jogo no seu ginásio, nos seus treinos. Muito interessante esse jogo também, porque ele é um jogo rápido. A gente tem ali 8 pontos em disputa e você pode fazer sempre na mesma rotação. Sempre na mesma rotação, e aí a equipe que saca a mesma coisa. Errou o saque, um outro sacador vai lá sacar, e aí você pode fazer também esse jogo rotacionando, rodando, e você vai descobrir quais as rotações a sua equipe conecta melhor, né? Então ali a rotação 4 depois a 3, a 6 depois a 5, e assim por diante. Um terceiro jogo a gente chama de 3-3. É um jogo não rotacional. Então, cada lado vai sacar 3 vezes. E aí o mesmo sacador saca se a equipe vencer o ponto. Então você pode enfatizar qualquer que seja o jogo, qualquer que seja o objetivo do treino. Talvez, por exemplo, dando um ponto extra quando aquele objetivo que for traçado acontecer. Por exemplo, toda vez que uma equipe empurrar a bola no bloqueio, recuperar e ganhar esse ponto no contra-ataque, você ganha um ponto extra. Ou, por exemplo, na mesma situação, não necessariamente é preciso recuperar, fazer o ponto, mas empurrar a bola no bloqueio e recuperar, ela ganha um ponto extra. Então, você estimula os seus atletas a, dentro da situação de jogo, fazer aquilo que você pede. Ou, um outro exemplo aqui, por exemplo, toda vez que numa jogada, o mesmo atacante atacar na paralela e na diagonal, em sequência, essa equipe vai ganhar um ponto a mais, além dos pontos que estão sendo jogados normalmente ali. Então, a gente faz 3 saques de um lado, 3 saques do outro, e aí a gente tenta ver quem que consegue fazer, botar em prática aquilo que a comissão técnica pediu, além da pontuação normal do jogo. Você pode daí deixar a criatividade correr solta dependendo de qual é o seu planejamento, qual é o seu objetivo. Por exemplo, fazer uma jogada, uma sobreposta, uma bola fora de sistema, ali um passe quebrado, uma defesa quebrada, tem que montar um bloqueio duplo, às vezes até um bloqueio triplo, ou então nessa mesma bola quebrada tem que atacar na mão do bloqueio para tentar usar o bloqueio. Qualquer realmente que seja o objetivo do jogo. E veja, como pano de fundo, a gente sempre vai ter ali o placar. Ali a gente vai ter uma equipe que vence, uma equipe que perde, mas nesse caso a gente está dando uma pontuação extra para aquilo que está sendo executado. Nas categorias menores, como que a gente pode fazer? A gente pode dar um ponto extra, por exemplo, toda vez que as nossas atletas tiverem uma boa postura de pernas para fazer a manchete, independente do que aconteça no jogo. Ou então a levantadora square, né, ela vira de frente para a ponta antes de executar o levantamento. Ou então a gente faz toda vez que o fundo atacar para a posição 1, né? Toda vez que a gente precisa levantar para o fundo, a gente atacar lá para cima do levantador. E aí depende muito do nível que a gente está trabalhando, a gente pode fazer quaisquer objetivos que a gente tenha no nosso planejamento. Um outro exercício muito legal, um outro jogo, é 6 pontos em 5 jogadas. Então a gente faz esse é um exercício para a gente estimular o side out, e a gente pode fazer
sem rodar, tá bom? E aí, esse é um exercício para a gente identificar um jogo, para a gente identificar a efetividade do side-out em cada um dos rodízios na nossa equipe. Então, a gente vai ter ali um lado da quadra, né, um time saca 5 vezes. Então, nós vamos ter 5 jogadas. O side-out, o lado do side-out, a equipe que está recebendo o saque, a gente vai pontuar da seguinte forma. Se elas fizerem o ponto na primeira tentativa de ataque, elas vão ganhar 2 pontos. E se for na segunda, terceira, na quarta, né, no side-out normal, mas que não na primeira tentativa, elas vão ganhar apenas 1 ponto. É muito difícil, vai ser muito difícil a equipe fazer 6 pontos em 5 jogadas. Vai deixar a equipe bem cansada e vai ser muito interessante para a gente ver como a nossa equipe vai se comportar em jogos longos. Então, 6 pontos em 5 jogadas, sendo que se a equipe que estiver recebendo o saque fizer o ponto no primeiro side-out, na primeira tentativa, vale 2 pontos, segunda em diante, vale apenas 1 ponto. E como que a equipe que defende vai ganhar esse jogo? Bom, se em 5 jogadas eles conseguirem impedir a equipe do side-out de conquistar 6 pontos, aí a equipe da defesa ganhou o rally e agora eles têm o direito de receber os 5 saques. E aí o técnico pode fazer as formações que desejar ali para tentar o side-out. É bem difícil. Então, toda vez que uma equipe conseguir fazer 6 pontos em 5 jogadas, elas conquistam um big point, que a gente chama, né? Então é um ponto no placar geral do treino. E aí a gente faz esse jogo trocando as equipes. Então, uma hora o lado A apenas recebe, outra hora o lado B apenas recebe. Se a equipe que estiver recebendo o saque fizer os 6 pontos em 5 jogadas, elas rodam e continuam recebendo o saque. Essa é uma maneira de fazer esse exercício acontecer. Ou então, independente do que aconteça, um lado recebe 5 saques, joga, vê se consegue fazer os 6 pontos. Se não conseguir, quantos pontos foram feitos. Daí depois o outro lado recebe 5 saques. Vamos ver como é que esse side-out agora se comportou. A gente compara os dois lados e aí quem conquistou mais pontos em 5 jogadas ganha a competição. Um outro jogo muito interessante, aqui em inglês chama Validation, eu não sei como que traduz em português, validação, talvez. Bem, é um jogo pequeno e aí é um jogo rotacional, tá bem? A gente está ali, final de set, 22-22, ok? Os dois times vão jogar vôlei normal, uma equipe tem que vencer com 2 pontos de diferença, mas no momento em que uma das equipes conquistar essa diferença de 2 pontos e vencer por exemplo, 25-23, 26-24, etc., elas têm que validar aquela vitória executando uma ação que vai ser pré-definida pela comissão técnica antes do jogo começar. Então, vou dar aqui um exemplo bastante simples. Joga-se a partir do 22, a gente vai ter uma equipe que vai ganhar ali com 2 pontos de diferença. Para validar aquela vitória, a equipe que venceu vai receber mais um saque e tem que conquistar o ponto na primeira tentativa, ali o first ball kill, first ball side out, ou então zera tudo, começa de novo no 22-22. Outro exemplo, 22-22, as duas equipes jogam rodando normalmente, uma das equipes vai ganhar esse jogo ali, 25-23 novamente, 26-24 e assim por diante, e daí um técnico da lateral da quadra ataca uma bola na defesa, então ali a gente vai provavelmente ter uma bola fora de sistema, essa bola precisa ser atacada no bloqueio, ou então a equipe precisa conquistar um ponto a partir de um ataque de uma bola fora de sistema. Muito interessante esse jogo também, chama validação. E aí você pode fazer, vamos dar aqui um exemplo nas categorias menores. 22-22, joga-se até uma equipe ganhar, e aí a equipe que ganhou precisa
quebrar o passe da equipe adversária, precisa conquistar um ponto de saque. Então ali eu vou colocar uma pressão no sacador, depois ali que acabou o jogo, para validar a vitória. Ao mesmo tempo, do outro lado, eu vou colocar a minha equipe ali que está recebendo o saque. Ela não vai ganhar, ela não vai fazer um ace. A gente vai ganhar esse ponto aqui e aí ela vai zerar, e aí a nossa chance de ir para a próxima, 22-22, né? De validar a nossa pontuação na próxima tentativa. Um jogo muito interessante para todas as idades. Um outro jogo que a gente faz bastante também é o placar cego. Então ali a gente tem duas equipes, novamente, 6 contra 6. O placar, ninguém sabe o placar. Na comissão técnica vira o placar, os atletas não sabem o placar. E as duas equipes vão jogando ali até o momento em que quem está ali no placar vai soar uma campainha, um apito, acabou. Né? A equipe tal ganhou. E aí os atletas vão sempre querer saber quanto é que estava, quanto é que foi. A gente já fez bastante isso daqui e funciona muito bem. A nossa sugestão é que você faça esse placar cego depois do 20º ponto ali. Ninguém sabe quanto está o placar, então todas as equipes vão realmente se dedicar ao máximo ali, porque elas querem ganhar, elas querem aniquilar o adversário, porque, por exemplo, pode estar 24-20 e ninguém sabe. Ou, por exemplo, pode estar 20-20, 22-23 e assim por diante. Não saber o placar, dependendo da cultura competitiva que você desenvolve dentro da sua equipe, pode ser muito interessante para nós estimularmos as nossas atletas, os nossos atletas, com muita gana a conquistar o ponto e não relaxar. Esse é um jogo em que não relaxar é o fator mais importante na busca pela vitória, que você não sabe quando vai chegar. Muito legal esse jogo. Um outro ponto, um outro jogo, e esse é o último que eu vou trazer aqui para vocês hoje, é um jogo normal de voleibol, mas as equipes apenas pontuam no primeiro side-out, na primeira tentativa de ataque, ou no breakpoint, a partir da defesa. Ninguém pontua no segundo, terceiro ou quarta tentativa do side-out. Então vamos lá. Tem duas equipes. Uma equipe sacando e a outra equipe defendendo. Essa equipe que está sacando, naquele ponto, ela só vai pontuar na defesa. Então, para essa equipe, a pontuação é normal, porque ela sempre está na defesa, mas na equipe que está recebendo o saque, ela só pontua se ela conquistar o ponto na primeira tentativa de ataque. Se for na segunda, na terceira ou na quarta, ela não pontua, ela conquista o direito de sacar, mas aí agora ela tem que defender para conquistar o ponto. Então, é um jogo normal de vôlei, mas no side-out, a equipe só pontua no primeiro side-out, no first ball side-out, no first ball kill. Esse é um jogo para a gente estimular bastante aí a nossa equipe na primeira tentativa, e a gente já sabe, existem muitos estudos demonstrando a importância do primeiro ataque após a recepção do saque. Eu gostaria de convidar você para tentar esse jogo. Esse jogo, ele é um jogo de polimento do side-out, né? Então a gente vai tentar ali ao máximo conquistar o ponto na primeira tentativa de ataque, dar uma vantagem ali um pouco maior para o saque, né? Para a equipe que está sacando. Então é um jogo que naturalmente vai estimular a sua equipe a tentar definir ali na primeira tentativa no side-out. Ou, se a sua equipe não for tão boa assim, você pode dizer que a equipe só pontua na primeira e na segunda tentativa de side-out. Na primeira e na segunda tentativas de side-out, não na terceira ou na quarta. Você quer os rallies curtos ali para favorecer o desenvolvimento de um side-out de mais qualidade. Eu gostaria de convidar você a testar esses jogos, criar outros jogos sempre com placar, focando naquele objetivo que você tem planejado, mas é muito importante que nos nossos ginásios, nos nossos treinos, nós ensinemos os nossos atletas a competirem, se você aí está trabalhando numa equipe de competição. Afinal de contas, quem não gosta de ganhar, não é mesmo? Deixa aqui nos seus comentários
nos comentários aquilo que você teve como experiência, se você tentar fazer esses jogos. Eu adoraria ouvir a experiência que você vai ter aí na sua equipe. Mande perguntas, siga o canal, dê um like nesse vídeo e até a próxima. Valeu, feliz ano novo, um beijo, galera.